Fala, seus parceiros aí, eu sou o Rodrigo Donha. Eu sou o Misha. E sejam bem-vindos a Podforce. E hoje vamos falar da AI. Veja. Não, mais uma vez. Hoje tá difícil. E hoje vamos falar: a AI vai substituir você? Veja o que rolou na Converge Live 2025. Bom, para você que está chegando pela primeira vez nesse canal, antes de tudo, assiste o vídeo. Se você gostar, una-se a esses 2.000 pasteleiros que temos aqui, ou mais. E é isso. Se você gostar, deixa o seu like, compartilha esse canal, comenta aí seus inputs, suas opiniões relacionadas a isso. Tudo isso ajuda a gente tanto a crescer mais, quanto também gera discussões e tudo isso, todo esse tipo de coisa, essa interação que a gente gosta bastante de fazer com vocês. Agora, Donha, explica pra gente o que é esse Converge Live. Beleza, Mijá. O Converge Live foi um evento global, na verdade, organizado pela CNBC, onde reuniu mais de 700 líderes empresariais e investidores visionários para discutir temas de tecnologia, sustentabilidade, investimento e liderança. Onde o foco dessa vez foi o debate do futuro, focando na parte de AI para os negócios. Bom, e se os agentes AI podem substituir os humanos, o que sobra para a gente? Então, essa fica a provocação para vocês. E aquela pontadinha no peito. E, bom, relacionado ao evento, ele ocorreu em Singapura no mês passado, então não estamos tão desatualizados com a notícia. E foi justamente um evento onde trouxe várias influências, vários CEOs, pessoas importantes, de certa forma, para trazerem suas opiniões e tudo isso relacionado aos impactos da tecnologia, o que pode mudar, como pode melhorar a sustentabilidade, entre outras milhares de coisas. E um dos convidados foi o Mark Benioff. Além dele, a gente teve o Terry Jones, que é dono da Travelocity e Kayak. A gente vai explicar mais para frente. Se algum desses caras você não conhece, a gente vai explicar mais para frente. Mas você teve o Brad Lightcap, do OpenAI, Richard Teng, da Binance, Beneto Vigna, relacionado à Ferrari, e Ed Wu, relacionado ao Alibaba. Teve muitos mais, mas a gente tenta limitar ao máximo, senão é muita coisa para trazer. Ia ficar longo o E, vídeo. sim, vai ficar muito longo, porque teve também Microsoft e outras empresas gigantes também convidadas, mas a gente tentou focar num número um pouco reduzido. E a diversidade dos setores, quais as visões de cada setor relacionado à AI e à inovação, e as indústrias também que foram representadas são muito, principalmente a tecnologia, turismo, finanças, automobilismo, AI e e-commerce. Mas tudo varia também da AI generativa, e a sustentabilidade e a infraestrutura. Você teve vários tipos de tópicos, né? Então, Donha, conta aí do querido Mark Benioff. Nosso ganha-pão daqui, o gerador dele, que é o Mark Benioff, que é o CIO da Salesforce, trouxe sua visão de futuro. Para quem não conhece, ele é que atua na indústria de CRM, tecnologia empresarial, mas ele também tem uma revista que ele comprou. Mas voltando para o tema, ele trouxe uma visão inspiradora sobre o papel da AI. Cada empresa agora precisa se tornar uma empresa de AI, claro, né? Ele precisa vender, fato. Defendeu a AI como motor da próxima geração de revolução industrial.
A AI será o diferencial competitivo obrigatório. Hoje, isso aí todo mundo já está vendo. Qualquer empresa já está buscando AI, apesar que as empresas, as Big Techs estão tentando vender, empurrar AI para o cliente, mesmo que o cliente nem saiba que precisa, mas está tentando empurrar. E alertou também para o uso ético, transparente e centrado no ser humano. Responsabilidade digital no centro da estratégia. Que a AI ela é muito poderosa, mas também ela abre grandes brechas. Tem que ter cuidado com isso. Ainda focado no Mark Benioff, ele anunciou um investimento de 1 bilhão no período de 5 anos, e o objetivo dele é a transformação digital do Sudeste Asiático, como criar centros de excelência e desenvolver talentos, assim como apoiar startups e o setor público com a tecnologia Agent Force, e utilizar o AI como motor de eficiência e impacto social. Falando do Agent Force um pouquinho, aí, com um foco de AI na prática, foi uma solução apresentada no evento, assistentes inteligentes AI generativa, onde executam tarefas como preenchimento de dados, automação, sugestões, com foco na melhoria de produtividade do contexto em tempo real, além da conectividade com os outros produtos da Salesforce, que é o Slack, MuleSoft e Tableau. Ele falou da integração da Agent Force com outras ferramentas da Salesforce. Aí aqui o Salesforce foi apresentado até num vídeo anterior, onde o Agent Force se integra com várias outras, vai ter para o Marketing Cloud, para a parte de Service, para a parte de Sales e entre diversas outras ferramentas da própria Salesforce. Além das aplicações mostradas nos setores de saúde, público, varejo e financeiro e adoção já em curso de alguns casos reais apresentados durante o Live Converge. Ele comentou também da questão da infraestrutura, que está sob revisão. Então, ele disse justamente que se precisa replanejar como a gente tem a infraestrutura hoje. Comentou dos avanços da AI, que pede o Edge Computing, descentralização e eficiência energética, porque hoje é um consumo muito alto de energia para um retorno não tão grande, vamos dizer assim. Então, sustentabilidade como um critério estratégico, e o custo, escalabilidade e impacto ambiental devem ser reavaliados, que, óbvio, cada watt vai ser importante nessa briga. E como essa nova lógica vai estar dentro da arquitetura tecnológica. Agora a gente fala um pouquinho da participação do Terry Jones. A gente dividiu em duas partes. A primeira que a gente apresenta um pouquinho ele, as empresas, e a segunda do que ele falou. O Terry Jones ele é um fundador da Travelocity e Kayak, que são a indústria de turismo e tecnologia. A Travelocity foi uma das principais grandes plataformas de reservas de viagens online, tipo aquela 123 milha, entre outras do tipo, Skyscanner e outros concorrentes, facilitou a compra de passagens digitais, hotéis e pacotes de turismo. Já a Kayak, ela atua mais como um buscador de viagens, compara preço entre agências, companhias, focando mais na experiência do usuário. E dos comentários dele, ele é um defensor da democratização da AI e fala que a AI deve empoderar, não substituir o ser humano. Ele acredita que a AI pode trazer experiências personalizadas no serviço, como os agentes de viagem adaptados ao perfil do seu cliente, etc. Defende parcerias educacionais para formação em AI, então a inclusão digital e responsabilidade social devem ser os pilares dessa educação, vamos dizer assim. Falando do Bright Lightcap, que é o CEO da OpenAI. Para quem não conhece, é o dono da principal inteligência artificial, que é o ChatGPT. Então a indústria dele é inteligência artificial. Se você não está em Marte ou preso numa estação científica remota no espaço, como acontece com os cientistas atualmente, estão tentando voltar e não conseguem. Aí entra na fase, na verdade, de utilidade pública, prática em larga escala. Eles disponibilizaram para todo mundo a ferramenta, está no cotidiano de empresas, usuários, de até outras ferramentas subutilizando, por exemplo, o próprio Copilot da Microsoft utiliza o ChatGPT por trás, ele usa uma versão anterior, mas usa,
Então você chama o Copilot, mas tá chamando o GPT lá no fundo. Padrão, né? Você vende o serviço e vambora. Aí tem a confiança de governança, que são essenciais. A AI precisa ser segura, compreensiva e controlável, principalmente, né? Senão você sabe o futuro, né? Alguém já viu alguns filmes aí, futuristas, que as AIs e os robôs tomam conta de tudo, então precisa controlar, né? A adoção deve ficar sempre em foco em impacto real no usuário, acessibilidade e valor tangível como metas, né? Porque se também tiver um valor exorbitante, há quem pague isso. Teve também o Ed Wu, para quem não conhece, ele é o dono do Alibaba, ou mais conhecido AliExpress, as comprinhas da China aí para alguns. Então, é um cara, vamos dizer assim, um pouquinho influente no que ele diz. E ele destacou bastante a questão da AI como fator de disrupção para os próximos 10 anos e fala que a AI vai ser um agente de mudança mais significativo em todos os setores. E as suas principais estratégias vão ser muito orientadas com foco do usuário e em ser orientado pela AI. E cada produto e serviço deve ser guiado por dados e inteligência. Anunciou também um investimento pequenininho, aí 53 bilhões de dólares, coisa bem razoável. Troco, né? Sim, troquinho da padoca em AI em infraestrutura da nuvem. Colocou também um compromisso grande com a inovação de longo prazo. AI como ferramenta para elevar a produtividade global para as próximas 3 décadas e a transformação digital que já está profundamente em curso. Ou seja, que está fazendo um 180, porque 360 é voltar para o mesmo lugar, então 180 graus de mudança relacionada a como eles atuam atualmente com a parte digital e como deveria ser para atender essa nova tecnologia. Falando de AI na estratégia Salesforce, a AI integrada em todo o ecossistema Salesforce, desde Einstein GPT e automatizações no Service Cloud. A iCloud garante segurança e privacidade com compliance, preparada para uso corporativo crítico, atende expectativas de nativos digitais para soluções inteligentes, usuários que querem respostas rápidas e personalizadas, mais os bots, né? E capacidades profissionais para criar soluções mais ágeis. Democratização da criação com AI. E para concluir, Salesforce e seus parceiros digitais já mostram o poder da AI com um propósito e vão mostrando também a visão estratégica aliada à responsabilidade social delas. O Brasil pode liderar a adoção responsável de AI, é uma oportunidade para os desenvolvedores, consultores e admins. A preparação contínua e foco no cliente ainda são essenciais, e a educação e ética devem ser os pilares disso. O futuro não é AI versus humanos, mas a AI andando ao lado dos humanos, vamos dizer assim. Então, fazendo uma cooperação entre os dois e dando um boost, vamos dizer assim, para as capacidades humanas atualmente. Então, é o que a gente discute, a gente vê muito, que é justamente utilizar as ferramentas que te dão a seu favor. Então, sei lá, ao invés de você perder 8 horas montando um Excel, que passando as instruções, sei lá, ou um chat GPT ou qualquer outra plataforma consiga te gerar em, sei lá, 1 hora. Você passou a instrução correta, vai ajustando, né? Mas ao invés dessas 8 horas para montar um Excel, você gasta uma para montar o mesmo Excel. Então, é justamente essa questão de como facilitar o dia a dia das pessoas e fazer que as pessoas sejam mais produtivas do que elas já são hoje. Isso vai para tudo, né? Desenvolvedor, consultor, etc. Agora fica a questão de perguntas e discussão.
Como podemos aplicar o Agentforce nos nossos clientes? Comente os cenários e identifique as tarefas repetitivas, pessoal. Quais riscos vocês enxergam na adoção da AI acelerada? Vocês possuem vieses, falta preparo técnico, risco de segurança, quais outros? Se você vê algum outro, deixa aqui nos comentários. E aí a gente bate também. Que competências precisamos desenvolver já? Já adiantamos para vocês. Vocês precisam de prompt engineering, a parte de análise de dados e governança de AI. Esses são os principais pontos que a AI vai utilizar. A referência, para quem quiser, a gente vai deixar aí a apresentação na descrição. Esse é uma parte só, são É o segundo dia, são 2. Sim, são 2 dias. Então, se você quiser ver, se você tiver, sei lá, umas 14 horas livres para Exatamente, assistir. porque só esse vídeo é 7 horas e pouco, tá, pessoal? Então, se você tiver um diazinho assim completo livre, e tiver na vontade de entender, escutar todo mundo, tá aí. Se não, busca. Tem uns artigos aí que a gente chegou a ver que trazem mais ou menos sucinto as informações. Agora, se você quiser ver mais rápido, pelo menos dá para assistir um X2 ali e já ganha um pouquinho de velocidade. Até falando no vídeo, disparou aqui, mas tudo bem. Fora isso, muito obrigado para vocês, como sempre, que tem nos ajudado, tem nos comentado, tem deixado o seu like, tudo isso ajuda a gente um montão, e vocês não têm ideia. Basicamente é isso, agradecer, pedir para você comentar aí, deixar seu like, continuar fazendo a lição de casa, você e os outros parceiros que ajudam a gente a chegar mais longe nesse canal e poder trazer mais tipo de coisas, mais informação, mais tudo isso. E até comentar com vocês que a gente tem a ideia de talvez trazer ou semanal ou cada 15 dias uma questão de notícia num outro dia em específico. Saber a opinião de vocês, então se vocês puderem comentar da sua opinião, se você acha que é válido ou não, a gente consegue fazer um compilado das informações principais e talvez nem só focado em Salesforce, aí fica a critério de vocês. Não sei se podia comentar, Donha, mas já tô comentando. Deixa aqui nos comentários, veja o que vocês acham interessante essa opção de notícias. Se interessando também pelas ações da Salesforce, a gente pode divulgar semanalmente, como está acompanhando. Até semana passada subiu tanto, foi tanto, o histórico dos últimos 6 meses é tal, e a gente pode trazer isso junto com a notícia. Deixa nos comentários se vocês acham interessante essa ideia. No mais, é isso. Nos vemos na próxima terça, pessoal. Falou!